Vamos fazer uma coisa? Vamos dar uma linda salva de palmas bem bonito para Jesus. Aplaude bem forte ao Senhor. Aplaude e diga glória a Deus. Diga aleluia, Jesus. Oh, glória. Que bom estarmos aqui na presença de Deus, amados. Então, pega a palavra de Deus da tua Bíblia, que está aí com você, e vamos abrir lá no Evangelho, segundo escreveu João. Amém? Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Evangelho, que significa boas novas. Deus tem boas novas para você. O Senhor, Ele manifestou a você boas novas de salvação. E Ele continua manifestando essas boas novas de salvação com novidade, né? Acerca da salvação. Te falando, te ensinando. Amém? Então, o Evangelho é novidade. É novidade boa. Amém? Glória a Deus. Então, Evangelho, segundo escreveu João. Eu vou ler 2 versículos do capítulo 7. Amém? Capítulo 7. Verso 37, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Glória a Deus. Diga assim comigo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Diga assim comigo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Essa é a palavra de Deus. Você crê? Você acredita? Então glorifique a Deus. Você crê que Deus vai falar com você nessa manhã? Então exalte ao Senhor. Amém? Eu quero que você se desligue de tudo nesse momento. Eu sei que você já está na igreja, que você está aqui atento, que você quer buscar a Deus, mas eu quero reforçar isso. Deixa tudo de lado agora. Se você puder, desliga o seu celular. Se você puder, evita sair para tomar água ou fazer qualquer coisa. Se der para você permanecer aqui, permanece. Não faça nada agora. E que o teu pensamento e o teu coração também estejam aqui, para ouvir a palavra de Deus. As verdades do Evangelho que o Senhor, Ele quer trazer para você nessa manhã, que Ele quer edificar o seu coração nessa manhã. Amém, amados? E a pergunta que eu quero fazer aqui como introdução, para você e para mim, para nós, enquanto Igreja de Cristo, qual tem sido o seu maior desejo? Pergunta do início do ano, para cada um de nós. Qual tem sido o seu maior desejo, meu irmão, minha irmã? Qual tem sido as suas aspirações, as suas ambições? O que você deseja e o que você quer? Qual é a tua sede?
O que é que te causa um desejo? Olha, eu quero isso. O que é? Será que ainda nós permanecemos com aquela sede de quando começamos na presença de Deus, de quando nós entramos na igreja pela primeira vez, de quando nós entregamos nossa vida para Cristo, de quando nós estávamos vivendo os primeiros anos, os primeiros meses do primeiro amor na presença de Deus? Será que o nosso desejo, a nossa sede ainda é a mesma? Ou seja, a sede da salvação, de vivê-la, de conhecer mais sobre a salvação, de aprender mais de Jesus, de estar na presença de Jesus, envolvido com as coisas do céu. Será que esse desejo ainda é o primeiro dentro de nós? Ou será que ao longo da nossa caminhada nos perdemos em algum ponto? O Senhor, Ele quer falar comigo e com você nessa manhã, que se porventura nos perdemos em algum ponto dessa nossa caminhada, o Senhor quer nos dar nova oportunidade, novo ano, novo tempo, nova oportunidade. Deus quer te dar para que você mude essa situação, para que você volte como em primeiro lugar o desejo de Deus, a fome de Deus, a sede de Deus. Amém? Porque muitos de nós, irmãos, podemos estar na casa de Deus, podemos ter a Bíblia debaixo do nosso braço, mas nós não estamos com a sede de Deus. Às vezes nós estamos apenas com uma sede de cumprir uma tradição, de cumprir um compromisso religioso. Mas Deus, Ele não te traz aqui para que você se torne um religioso, mas para que você se torne um adorador. Para que você, a cada dia, vá se aperfeiçoando em ser um adorador, irmão, minha irmã. Isso que Deus espera de nós. Você sabe que enquanto eu estou aqui falando com você, eu estou vendo cada um de vocês aqui, todos nós aqui reunidos, e você sabe que o Senhor, Ele me traz uma convicção e uma fé de que Ele está aqui no nosso meio. Irmãos, o Espírito do Senhor passeia no nosso meio, Ele está aqui. Eu quero que você entenda isso. Você não veio para um lugar vazio, você não veio para adorar alguém que não existe, alguém que não está presente, alguém que não está aqui. Jesus está aqui no nosso meio, em espírito e em verdade, e eu quero que você entenda isso, e que você creia e beba dessa água. O Senhor, Ele quer que você seja dessedentado. Ele não quer te ver ressequido. Ele não quer te ver angustiado de sede. As águas, os rios de água viva correm aqui nesse lugar. Eles correm dentro da tua alma, se você deixa isso acontecer. Deus, Ele é um Deus que respeita a vontade de cada um de nós. Deus, Ele é poderoso e faz todas as coisas. Tudo está sob o controle dEle. Mas Ele deu, pela sua misericórdia, para mim e para você, direito de escolha. E o que é que nós temos escolhido? Colocar a sede de Deus, a vontade de salvação, a vontade das coisas de Deus em primeiro lugar? Temos escolhido isso? Ou nós temos estado embaraçados com as coisas dessa vida?
porque elas estão aí. Elas vêm mesmo. Mas que nós tenhamos o cuidado, irmãos, de não nos embaraçarmos e ficarmos perdidos no nosso caminho. Porque o Senhor, Ele quer que nós tenhamos em primeiro lugar em nosso coração isso. Quero Deus, quero a salvação, quero beber dessas águas. E a palavra de Deus, ela nos mostra, a Bíblia Sagrada nos mostra acerca das festas dos judeus. E tinha algumas festas que eles comemoravam, e entre elas havia essa festa anual, que era a festa dos tabernáculos, ou das cabanas. E era justamente, e foi justamente nessa festa, no último dia, que Jesus fez essa declaração. Que Jesus, ele anunciou essas palavras. E essa festa das cabanas, ela era uma festa onde o povo de Deus comemorava os 40 anos que eles passaram no Egito, os grandes milagres, as bênçãos, os sobrenaturais que Deus operou na vida do povo de Deus, lá naqueles 40 anos que eles ficaram em busca da terra prometida. Então ali eles comemoravam isso, o povo comemorava os atos gloriosos de Deus na libertação do povo de Deus lá no Egito. E essa festa, ela sinalizava um futuro em que Deus erguerá a sua morada com os remidos para sempre, onde se verá o Senhor face a face. Então, eles comemoravam algo que aconteceu lá no passado. Amém? Algo que aconteceu no passado, a grande libertação de Deus em favor deles. Eles comemoravam o sobrenatural, as coisas maravilhosas que Deus fez na vida deles, dos seus antepassados. Eles comemoravam isso, mas eles também comemoravam no sentido de que eles tinham uma esperança e um desejo de que Deus haveria ainda de fazer morada com eles, e eles poderiam contemplar Deus face a face. Eles tinham essa expectativa dentro deles quando eles comemoravam a festa dos tabernáculos. Eles comemoravam e todos os dias estavam ali naquela expectativa. Jesus, ou melhor, Deus, ele vai descer e vai fazer morada conosco aqui. E eles tinham o hábito de saírem das suas casas, e eles levantavam cabanas, e levantavam ali aquelas tendas, às vezes no quintal, às vezes em cima da casa deles, e passavam aqueles dias morando lá, naquela cabana, naquela tendazinha pequena. Ou seja, para fazer uma lembrança dos seus antepassados, o que eles viveram lá no deserto, como eles passavam, que eles viviam em tendas. Então, eles faziam isso, e eles esperavam que Deus viesse, descesse, e ali com eles, morasse ali, ou seja, fizesse também uma morada junto com eles. Porque lá no passado, a gente vê que Deus estava no meio do arraial, no meio do povo de Deus, e com eles, o Senhor de dia colocava uma sombra para que o sol do deserto não destruísse o povo dele. E de noite, como era muito frio, o Senhor colocava ali aquela nuvem de fogo aonde aquecia aquele povo para eles não morrerem de frio. Ou seja, a presença de Deus era visível ao povo naquela época, de dia e de noite no deserto, de dia e de noite no deserto. E aqui, o povo tinha essa expectativa.
Um dia Deus vai descer aqui, nessa festa das cabanas, e nós vamos ver Ele face a face. Eles tinham essa esperança. E olha que lindo. Mesmo que você e eu estejamos no deserto, porque muitas das vezes esse mundo se mostra para nós como um deserto, e mesmo quando nós estamos no deserto, o Senhor mesmo assim está ali, de dia e de noite. Diga assim comigo, de dia e de noite. O que significa isso? Em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus está com você no deserto. Em todo o tempo, Deus está com o seu povo na luta. Em todo o tempo, Deus está com o seu povo na dificuldade. Então, aquece o teu coração com essa palavra, meu irmão. Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu, Ele está com você nesse deserto. Está com você nessa luta aí, que só você e Deus sabe. Está aí. Amém? E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que eles tinham essa esperança. E lá no Apocalipse, se você quiser abrir comigo, lá no finalzinho da Bíblia, lá no capítulo 21 do Apocalipse, diz assim a palavra do nosso Deus. Capítulo 21, o verso 1 por diante diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Verso 2: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e com eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então aqui no Apocalipse, a palavra de Deus diz, e eu ouvi isso, João dizendo, e eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Falando aqui a respeito da descida do tabernáculo de Deus. E quem era esse tabernáculo de Deus? Era o Senhor. Está dizendo aqui que o tabernáculo descia. E eis que o tabernáculo de Deus com os homens, ou melhor, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Amém? Ali o apóstolo João está falando que esse tabernáculo, ele estava tendo a visão que ele descia, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo ali, no meio dos homens. E o povo tinha essa esperança: Deus vai descer aqui, nós vamos vê-lo face a face, e esse dia vai ser glorioso. E cada vez, e cada ano, era ano após ano, o povo tinha essa esperança: Deus vai aparecer. E aí, o povo, ele ligava essa festa também ao retorno da glória de Deus no templo. E aí a gente vê lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 7, verso 1, do 1 ao 3, diz assim:
E acabando Salomão de orar, segundo Crônicas, sete. Amém? Todo mundo encontrou, né? Capítulo 7, verso 1 diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, o povo, ele ligava essa festa também ao retorno dessa glória. A glória de Deus entraria, desceria do céu até o templo. E eles ficavam naquela esperança, naquele aguardo. A glória de Deus vai descer aqui. Sabe? Você imagina a preparação de cada um deles para esse dia? Meu Deus, que coisa gloriosa. Vamos esperar. Dessa vez, a glória de Deus vai descer aqui nesse templo. Então eles ficavam naquela expectativa agradável, daquela esperança boa. Deus vai vir aqui. A glória dele vai descer aqui. Mas eles talvez não entendessem. Quando depois Jesus disse essas palavras no último dia da festa. Talvez eles não compreendessem, mas a gente vai perceber, irmãos, que Deus havia descido naquele lugar. E que a glória de Deus estava naquele lugar. Por quê? Porque Jesus, Ele é Deus com o Pai. Porque Jesus, Ele é a glória de Deus. E Ele estava lá. A glória de Deus estava lá. E o Deus Todo-Poderoso estava lá. E muitos talvez não conseguiram enxergar isso. Mas naquele ano, a promessa, a palavra de Deus se cumpre. Quando falava sobre o Messias, sobre o Filho de Deus e sobre a glória de Deus. Lá estava, na festa dos tabernáculos, a glória de Deus visível. Lá estava Deus visível na pessoa do Filho, Jesus Cristo. E aqui também, eles faziam nessa festa uma cerimônia. Essa cerimônia que eu acho muito interessante, ela é chamada de libação. E essa libação é um ato de derramar água, como oferta, como um sacrifício. E eles tinham esse costume de derramar água. Que é onde a gente vai ver que tem tudo a ver quando Jesus vai e fala: quem tem sede, vem a mim. Porque eles tinham esse costume, os sacerdotes pegavam a jarra de ouro e pegavam as águas de Siloé e levavam em procissão aquela água para derramar como um sacrifício a Deus, como uma oferta para Deus. Eles tinham esse costume. Era aquela água que representava a vida, que representava a luz, esperança, salvação. E eles pegavam e ofereciam num ritual, numa tradição, eles ofereciam para Deus. E aqui em Isaías 12, diz assim, Isaías 12, no verso de número 3.
Que Deus glorioso. Como Deus faz as coisas perfeitas. Às vezes, irmãos, a gente não percebe o trabalhar de Deus. Mas Ele sempre trabalha de forma perfeita. A gente fala, poxa vida, mas não foi assim que eu pensei. Não era assim que eu estava esperando. Mas se é a mão de Deus que está agindo, é perfeito. Pode confiar. Amém? E diz assim, verso 3, de Isaías 12. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graça ao Senhor, e invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra, exulta e canta de gozo, habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluia! Então a palavra de Deus vai falar, e vós tirareis água das fontes da salvação. A água da salvação estava personificada em Cristo, ali na festa dos tabernáculos naquele ano. E talvez muitos não estavam percebendo, e muitos talvez perceberam mais tarde, mas as águas da salvação estavam ali. E mediante todo essa tradição e essa maneira de se comemorar, aonde cada coisinha ali tinha um significado que remetia à salvação, que remetia a Deus presente, a glória de Deus. Mediante a tudo isso, Jesus entra. E ele então chega naquele último dia, que era o dia da festa, diga de passagem, o dia mais importante, mais especial. A expectativa do povo estava a 1000, porque geralmente aquelas festas demoravam algum tempo, geralmente 7 dias. E imagina o último dia da festa, todo mundo estava na expectativa, será que é hoje que Deus vai se revelar aqui, que Deus vai aparecer e nós vamos contemplar a face de Deus? Será que é hoje que a glória de Deus vai encher essa casa, que nós vamos sentir e ver a glória de Deus, fisicamente falando? Será que é hoje? A expectativa estava muito grande. E aí a palavra de Deus, ela vai nos falar que Jesus então pôs-se em pé e clamou. Ele colocou-se em pé para que todos pudessem ver. A glória de Deus estava ali. Deus estava presente ali. Ele colocou-se de pé e ele não murmurou. Ele não falou baixinho ao ouvido de alguém. Ele clamou, ele falou em alta voz e declarou para todos aqueles que estavam ali, que ali estava se cumprindo a palavra de Deus. Que a glória de Deus estava presente ali visivelmente naquele momento. Que Deus estava ali presente visivelmente naquele momento, na pessoa do Filho. E aí, ele vai dizer: se alguém tem sede, venha a mim. Se alguém, ou seja, é uma condição, se alguém tem sede. Porque às vezes a pessoa tem sede, mas não quer ir a ele. Às vezes a pessoa tem sede, mas ela não sabe que tem sede, ela não se deu conta que está com sede. Como assim? Você vê que às vezes a pessoa está no mundo, ela ouve a palavra, ela até visita alguma igreja, ela ouve a palavra, ela tem acesso, mas para ela, acha que ela não precisa. Está bom do jeito que está, é daquele jeito para ela e acabou. Aquela é a vida dela, aquela é a realidade dela e é o que é bom para ela.
Então, a pessoa, ela até tem uma sede de Deus, mas ela acha que está bom. Para ela mesmo, ela não sente que precisa de Deus. E tem aqueles ou seja, e se alguém tem sede, tem aquele que acha sim, e tem aqueles que realmente eles percebem que tem uma sede, mas eles não têm forças também para ir para a presença de Deus. Então, há uma condição: se alguém tem sede, venha. Se você tem sede, então venha. Se você tem sede, haja. Se você tem sede, se mova. Se você tem sede, faça algo. Se você tem sede, mostre que você está interessado em beber das águas. Porque Deus, Ele ensina com amor, Ele dá conselho, e Ele mostra, e Ele nos mostra pela palavra. Escolhe o melhor. Mostra os dois lados e diz: escolhe o que é melhor. E Ele até diz: escolhe esse aqui, que é o melhor para você. Ele aconselha. Mas Ele não vai nunca obrigar ninguém. Puxar pela orelha e falar: você vai fazer. Não. Ele deu para você e para mim o livre direito de escolha. Mas o Senhor, Ele deseja, e Ele vai mostrar de todas as maneiras que Ele é a água de que você precisa. Então, é necessário, se alguém tem sede, ir até Ele. Que venha até mim. Ou seja, ir até o Senhor. Preciso fazer a minha parte. Quando eu estou com sede, eu não posso falar assim: mãe, pega um copo de água aí e bebe para mim, por favor. Ela pode até fazer isso. E ela vai falar: filha, eu estou satisfeita. Mas só que eu vou continuar com a mesma sede, igualzinha. Não vai mudar. A sede vai continuar lá. Eu é que tenho que ir e beber a água. Eu preciso desse ato. Pegar a água e beber. Tomar para mim. E quando a gente vê Ele falando: venha a mim, isso também nos faz pensar numa aproximação. O Senhor está nos chamando para um relacionamento mais íntimo com Ele. Venha para junto de mim, porque eu vou te saciar. Eu vou matar a tua sede. Que sede? A sede da salvação. Porque o homem não pode se salvar sozinho. O homem pode tentar 1000 maneiras e pode criar 1000 teses e pode criar 1000 ideias para a salvação. Mas isso não vai adiantar de nada. Porque sozinho ele não pode se salvar. Então o homem precisa da água da salvação. Amém? E aqui ele diz: você quer dessas águas? É isso que você quer? É ver Deus? Estar face a face com Deus? É estar imerso na glória de Deus? Então venha, venha. Venha a mim, aproxime-se, chega perto, se envolva. Envolva-se com a presença de Deus, meu irmão. Olha, 2024 está só começando. Então você tem tudo, temos tudo para nos envolver a cada dia mais com a presença de Deus. Se eu posso, por que não? Vamos nos envolver com a presença de Deus. E aqui também ele vai dizer assim: se alguém tem sede, ou seja, é necessário um anelo e um desejo pela salvação, pelas águas da salvação, ou seja, pelo próprio Cristo. Então precisamos de uma coisa, ou seja, sede, que foi o que a gente falou no começo, sede.
Eu preciso ter sede de Deus, ter sede da salvação, querer a cada dia a salvação. Porque a gente, quando está satisfeito, a gente bebe água, ficou satisfeito, amém, graças a Deus. Mas eu e você não podemos estar satisfeitos, senão com as águas da salvação. Para mim e para você, nada pode satisfazer. Por mais maravilhoso, por mais glorioso que seja as ofertas e as coisas que possam chegar a nós, por melhores que sejam, elas não podem substituir as águas que Cristo dá. As águas que Cristo dá, só Ele dá e só Ele tem. Então, que nós, em nome de Jesus Cristo, venhamos entender isso. Eu preciso colocar em primeiro lugar na minha vida, em primeira instância, essa sede de Deus, essa sede de salvação. No sentido de que eu estou salvo, sim, graças a Deus. Mas eu vou continuar nessa caminhada. Eu vou querer ter mais sede de Deus, mais anseio pela presença de Deus, estar mais diante de Deus. E também vai dizer aqui para terminar, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão, correrão do seu ventre. Então, quando cremos, quando estamos em Deus e Deus está em nós, rios de água viva começam a correr de nós, ou seja, as águas da salvação começam a fluir da tua vida, ou seja, você começa a levar isso para outras pessoas, e as águas do Senhor vai matando a sede de outras pessoas, porque não cabe tudo dentro de você. Aí entra o evangelismo também. Aí a palavra do Senhor ela vai dizer, quem crê, existe essa necessidade de crer. Eu preciso crer. E crer significa confiança, confiar. Só que esse confiar, ele é um confiar que vai mais além do que só acreditar. Esse confiar para que essas águas de salvação estejam derramando abundantemente em nós, essa confiança, essa crença, ela precisa ser seguida de obediência, de submissão e de reconhecimento. Essa é a confiança que leva com que eu tenha essas águas dentro de mim e elas permaneçam em mim para sempre. Eu preciso obedecer. É uma crença, eu creio, eu confio em Jesus e por isso eu obedeço Jesus. Eu creio, eu confio em Jesus e por isso me submeto à vontade dele, mesmo quando não é a minha. Porque quando a vontade de Deus é a minha vontade, é fácil. Mas quando a vontade de Deus não é a minha vontade, quase sempre acontece assim, aí a pessoa, ela põe o pé para trás. Não. Essa crença precisa ser seguida de submissão, de obediência. Vou obedecer, porque sei que é o melhor para mim. Porque sei que isso vai me fazer bem. E outra, reconhecimento. Reconhecer que Jesus é o Senhor, reconhecer que Jesus é o Salvador, reconhecer que Jesus é essa fonte de água que mata a minha sede de verdade, a minha sede espiritual e que me capacita para estar com o Senhor Deus Todo-Poderoso na glória por toda a eternidade. Amém? Então, que essa palavra possa esclarecer a cada um de nós, não somente agora com esse momento onde eu estou passando para você, mas quando você estiver em casa, lendo, refletindo sobre a palavra, que essa palavra ela venha cada vez mais entrar no seu coração e que nesse ano a gente possa ter cada vez mais sede de Deus, sede da salvação, anseio pelas coisas do Senhor. Amém? É isso que eu desejo para cada um de vocês, para todos nós enquanto igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, irmãos. Eu agradeço a oportunidade que a igreja nos concede em nome de Jesus.